Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Na lição anterior, nós vimos como funciona o algoritmo para cálculo do DV, ou dos DVs, são dois dígitos, né? Dígitos verificadores do CPF. Nesta lição nós vamos ver como implementar uma função que faz essa verificação usando programação VBA, que segue exatamente aqueles passos do algoritmo. Eu vou apresentar a função para vocês aqui, embora a função tenha comentários detalhados, eu vou também explicar passo a passo o que está sendo feito na função. Então, nessa lição, nós vamos criar uma função chamada valida CPF. Essa função recebe como parâmetro um valor de CPF ou endereço de uma célula onde tem um CPF no seguinte formato, que é um detalhe importante. O CPF tem que estar, inclusive, com o ponto e com o traço. Se ele for diferente disso, tem que modificar a função para se adaptar para outro formato. Então tem que ser nesse formato, ou o endereço de uma célula que contém um CPF nesse formato. A função retorna a palavra válido se o CPF for válido ou inválido se o CPF for inválido. É importante salientar que a função que será criada nessa lição só funcionará corretamente se o CPF estiver no formato assim, com o ponto e com o traço, ou seja, com os pontos e com o traço. Para criar uma função que possa ser utilizada na planilha, devemos criar a função dentro de um módulo de código VBA. Isso já foi descrito nas lições anteriores, inclusive fizemos exemplos disso. Criamos a função que converte a CRAD, que converte de graus para radianos, e fizemos a função que calcula em RPF. Nesse módulo nós vamos criar a função valida CPF dentro do módulo 1 da planilha números de CPF .xlsm. E onde que está essa planilha? Opa, apertei no ESC aqui sem querer. E onde está essa planilha números de CPF.xlsm? Está disponível para download nesse endereço aqui. Está compactada, baixem esse arquivo, salvem na pasta de trabalho onde vocês estão salvando os exemplos do curso e descompactem. Depois de descompactar, vai ser gerado números de CPF.xlsm. Vamos então abrir essa planilha e implementar, criar a função valida CPF. Vamos ao trabalho. Estou aqui no Excel, então o primeiro passo vai ser abrir aquela planilha números CPF. Arquivo, abrir. Vou lá para a pasta de trabalho onde eu estou colocando os exemplos do curso. Vocês já devem ter baixado e descompactado. Está aqui, números de CPF. Vou abrir essa planilha. Ele diz que tem conteúdo ativo, já tem macros, clica em habilitar conteúdo e vou aqui dar um zoom na nossa planilha e vou apagar aqui isso aqui, tá? Muito bem, aqui nós temos números de CPF e queremos implementar aquela função que diz se o número do CPF é válido ou não. Então a primeira coisa, temos que ir lá para o editor de código VBA. Qual é o atalho mais rápido? Alt F11, E aqui dentro eu já deixei colocado aqui a função com o código VBA que faz essa validação. Onde é que eu criei essa função? Dentro de um módulo de código e
criei ela com public. Por que public? Para ela poder ser utilizada em qualquer planilha dessa pasta de trabalho. Então, public function para indicar que é uma função, o nome da função, você escolhe o nome, e os parâmetros que ela vai receber. Vai receber o parâmetro CPF como sendo do tipo string. Por que do tipo string? Porque eu estou trabalhando com um formato aqui onde tem o ponto e tem o traço. Então isso aqui não é um número, é na verdade uma string, e lá dentro da função eu vou ter que extrair cada um desses dígitos aqui, ó, e para poder fazer os cálculos. Tudo bem, vamos de volta aqui para nossa função. E qual é o tipo que ela retorna? Também é string, porque ela vai retornar válido ou inválido, tá? Então vamos lá, vamos devagar e comentando cada parte aqui. Função para cálculo do dígito verificador do CPF. Vou colocar aqui dos dígitos verificadores do CPF. Iniciamos a função com a declaração das variáveis. As variáveis D1 até D11 conterão os dígitos individuais do CPF. Por exemplo, para esse CPF aqui, ó, essas variáveis conterão os seguintes valores. O D1 é o primeiro dígito, então vai ter o C1, o D2 o segundo dígito 2 e assim por diante, tá? O D10, que é o 10º dígito, vale 1, o D11, que é o 11º, vale 1 também. Então, cada uma dessas variáveis vai conter um dígito do CPF, contando a partir da esquerda. Então, declaro aqui D1, D2, D3, até D11 como sendo do tipo inteiro. Demais variáveis que serão utilizadas para o cálculo do DV. Vai ter a soma 1, soma 2 e o resto. Vocês viram lá no algoritmo, né? Tem uma primeira soma, uma segunda soma e o resto quando é feita a divisão dessa soma por 11. Vai ter também um resto 1 e resto 2 e um DV1 e DV2. Bom, declaradas as variáveis que nós vamos utilizar, em primeiro lugar eu testo se a célula com o CPF contém um valor válido, isto é, se ela não está nula. Primeira coisa, porque se tiver em branco a célula que foi passada como parâmetro aqui, vai dar erro na função. Então eu coloco um teste aqui, if not, aí eu uso a função isNull. isNull vai retornar, se a célula de CPF for nula, isso aqui vai retornar verdadeiro, se ele é nula. E aí eu inverto o verdadeiro para que o teste fique falso. Então, se o valor passado como CPF for nulo, ele simplesmente não faz nada. Ele só encerra aqui a função. Ele vai para o fim da função. Ok? Então, nenhum cálculo é feito se a célula estiver em branco, estiver nula. É apenas uma verificação para não dar erro. Bom, passou por esse teste, não está em branco, aí eu começo a desmembrar os dígitos do CPF um a um, atribuindo valores para as variáveis D1, D11, usando as funções mid e val. Como o CPF está no formato de texto, olha aqui, ó, por que ele está no formato de texto? Porque ele tem o ponto e tem o traço. Então eu vou usar as funções mid para retornar o primeiro dígito e atribuir ele para a variável D1. Só que a função mid retorna o 1 como sendo texto. Então eu ainda tenho que converter esse valor retornado por mid para um valor numérico para depois atribuir ele para D1. Então o que eu vou ter? O primeiro dígito é o D1, o segundo é o D2, o terceiro é o D3. Aí eu pulo o quarto dígito, que é o ponto. Aqui é o D4D. Opa! O quarto dígito é o D4, o quinto é o D5 e assim por diante. Então vamos lá na nossa função. O que é o D1? Sempre as funções são avaliadas de dentro para fora. Função mid, o que ele faz? Ele vai lá no valor do CPF, a partir da posição 1 retorna um dígito. Só que esse que for retornado é texto. Então isso aqui que é retornado é passado como parâmetro para a função val, a qual converte para número e atribui esse número para D1.
Então o efeito prático é que D1, a variável D1 vai ter o valor do primeiro dígito do CPF, bem à esquerda. O D2, o segundo. O D3, o terceiro. E aqui um detalhe importante, ó. Por que que eu pulo da posição 3 para a posição 5? Porque a posição 4 tem o ponto. Então eu tenho que pular do 3, a posição 4 é o ponto, então eu vou para a posição 5, tá? Senão eu ia retornar um ponto que não é um dígito. Então, na posição 5 eu vou lá, corto um dígito e transformo esse dígito em número e atribuo esse número ao D4. Mesma coisa para o D5 para o D6. Aqui a mesma lógica. Por que do D6 para o D7 pula da posição 7 para a posição 9? Porque, ó, pula da posição 7, que é essa aqui, para a posição 9. Porque a posição 8 é um ponto. Então eu tenho que pular esse ponto e ir aqui para a posição 9. Vejam que tem uma lógica bem definida. Então atribuo o dígito da nona posição ao D7, o da 10ª posição ao D8, o da nona posição ao D9. E aqui novamente eu pulo do 11 por 13. Por quê? Porque a posição 12 é o traço. Então eu tenho que pular a posição 12. Então atribuo o valor do primeiro DV, que está lá na posição 13, para o D10, e do segundo DV, que está na posição 14, para o D11. Aí, extrair todos os dígitos do CPF e atribuir eles para as respectivas variáveis. Agora eu vou fazer os cálculos para ver se esses DVs são válidos ou não. A partir de agora eu passo a utilizar os valores anteriores para cálculo do dígito verificador do CPF. Cálculo do primeiro DV, o que é que eu faço? Tem que lembrar lá do algoritmo, né? Olha aqui, ó. E é que eu tô aqui. Lembrando lá do nosso algoritmo. Vamos voltar aqui, ó. Cálculo do primeiro DV. Multiplico da posição 1 por 10, da posição 2 por 9, da posição 3 por 8 e assim sucessivamente. Então vamos lá. É isso que eu estou fazendo. Primeiro dígito por 10, o segundo por 9, e vou somando. Multiplique, por isso que eu estou usando parênteses, para forçar que ele primeiro multiplique, aí ele pega o resultado e soma com esse resultado, e assim sucessivamente. Tá? Pego e vou, e essa expressão continua aqui, ó, até o nono dígito, que é multiplicado por 2. Exatamente o nosso algoritmo, ó. O primeiro é multiplicado por 10, o segundo por 9, o terceiro por 8, o quarto por 7, o quinto por 6, até o nono dígito, que é multiplicado por 2, ok? Então, fiz toda essa multiplicação, esse resultado eu faço o quê? Eu pego a soma 1 e uso a função mod, que nós aprendemos antes. O que a mod faz? Ela retorna o resto da divisão. Então, o resto 1 é igual ao valor obtido na soma 1, mod 11. Vai retornar exatamente o resto. Se o resto for 0 ou 1, ou seja, menor ou igual a 1, o DV vale 0. Caso contrário, o DV é 11 menos o resto. E aí nós comparamos, né? E aí nós obtemos o DV1 calculado. Depois nós vamos comparar se o DV1 é igual ao dígito 10 que foi passado no CPF. Agora inicio o cálculo do segundo DV, já incorporando o primeiro DV como parte do CPF. Então é essa parte do algoritmo aqui, ó. Já calculei o primeiro DV, o primeiro DV passa a fazer parte do algoritmo. E aí o que eu faço? Multiplico o primeiro dígito por 11, o segundo por 10, até chegar no 10º dígito, que é o primeiro DV, multiplicado por 2. É o mesmo procedimento, ó. A soma 2 vai ser primeiro dígito por 11 mais o segundo dígito por 10, até chegar no último dígito, que é o DV1 que nós calculamos, multiplicado por 2.
Tá? Aquele DV que foi calculado. E aí a mesma coisa para obter o resto 2. Eu pego o resultado dessa soma 2, uso o operador mod 11, ele vai retornar o resto da divisão. Se o resto for menor ou igual a 1, o DV2 é 0. Caso contrário, o DV2 é 11 menos o resto 2. Vejam que a lógica é linda, pessoal. A gente está implementando aqui exatamente os passos lá do algoritmo. E o que eu tenho que fazer como teste final para saber se o DV, os dois DVs que foram passados são válidos ou inválidos? Eu tenho que ver se o DV1 calculado é igual ao dígito 10, que é o DV que foi passado no CPF. Então, lá na função eu calculei um DV1 e verifico se ele é igual a esse que foi passado. E a mesma coisa o DV2. Verifico se ele é igual ao que foi passado. Se um dos dois for diferente ou os dois forem diferentes, o CPF é inválido. Tá? Basta um deles ser diferente do que está no CPF para o CPF ser inválido. Daí que eu faço esse teste aqui, ó. Se o DV1, que é o calculado, é diferente do dígito 10, que é o que foi passado, ou o DV2 calculado é diferente do dígito 11, que é o que foi passado, basta um dos dois ser diferente. Lembrando que o operador ou torna a expressão verdadeira se uma das duas expressões for verdadeira. Ou seja, se um dos dígitos for diferente, o outro até pode ser igual. Se um deles for diferente, isso aqui tudo torna-se verdadeiro e retorna CPF inválido. Então, se um dos dois for diferente, o CPF já é inválido, e aí eu atribuo para o nome da função a palavra inválido. A função vai retornar inválido. Caso contrário, ou seja, se nenhum dos dois for diferentes, é porque os dois DVs calculados são iguais aos dois DVs que estão lá no CPF. Então, o CPF é válido. Daí eu retorno a palavra válido para a função. Esse end if aqui é desse if aqui, tá? Vamos deixar assim, para deixar bem alinhado. E esse end if aqui é do primeiro if lá, onde eu testei para ver se não era nulo o valor passado como parâmetro. Feito isso, a função faz os cálculos, verifica se os dois DVs calculados são iguais aos DVs do CPF. Se são iguais, se um deles for diferente, então o CPF é inválido, a função retorna inválido. Se os dois forem iguais, significa que nenhum dos dois é diferente, então é válido. Tá? E aí, agora nós podemos ir lá para a nossa planilha e testar a nossa função para ver se ela está funcionando. Vou fechar aqui. Como é que se testa a função? Venho aqui, igual, o nome da função. Olha, quando eu digito valida, ele já detecta que tem uma função valida CPF, porque eu criei dentro de um módulo e ela é visível em qualquer lugar. Então, vou dar um clique duplo. O que eu passo como parâmetro para a função? O endereço onde está o CPF. Caso aqui A2, fecho parênteses e dou um Enter. Ele vai retornar se é válido ou não. Esse primeiro CPF é válido. Agora, para usar a função nas outras células, é só vir aqui e esticar, né? E aí, uma a uma, ele vai dizendo se é válido ou se é inválido. Se é válido ou se é inválido. Legal? Eu até poderia fazer com que a função retornasse uma mensagem dizendo quais os DVs passados e quais os calculados, mas aí só ia ficar pipocando um monte de mensagem aqui na tela. Importante é que nós vimos passo a passo como é implementado o código dessa função e vimos, até vou dar um Alt F11 para ir novamente para lá, nós não usamos um comando diferente do que nós já aprendemos até agora. Declaração de variáveis, comando if then else, atribuição de valores, função val e função mid que já foram estudadas anteriormente, testes if then e simplesmente isso. Ou seja,
Tem alguma complicação de comando aqui? Nenhum. O mais difícil que as pessoas têm dificuldade é entender a lógica. Por isso que eu fiz passo a passo, separado, item por item e com bastante comentários. E além de implementar a função, nós aprendemos a utilizá-la aqui na nossa planilha. E aí você pode depois ver qualquer CPF que você quiser digitar para ver se ele é válido. Estou digitando aqui CPFs aleatórios que não existem na prática, porque eu não ia colocar aqui um CPF verdadeiro de alguém, né? Então eu vou colocar aqui 654-875-888-00. É válido ou é inválido? Só vim aqui com a função igual valida CPF, abre parênteses, passa o CPF como parâmetro. Opa! O que eu esqueci aqui? Os pontos, né? A função tem que ter, o CPF tem que estar exatamente no formato, senão ele não vai calcular corretamente. Igual, valida CPF, o endereço do CPF, fecha parênteses, dá um Enter, inválido. Né? Então, você consegue rapidamente implementar uma função que não existe no Excel e que agora está disponível para uso na sua planilha. Valeu? Espero que este vídeo tenha sido útil, que vocês tenham entendido essa implementação. Reforço que não usamos nenhum comando diferente do que já foi aprendido até agora, tá? E mostramos também como utilizar a função depois de termos criado ela no VBA. Espero que essas informações tenham sido muito úteis para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel e ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir. Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel.
você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Nesse endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular, que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer, e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA, e nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!